A Herpcast, o podcast da Radiodifusão no Paraná. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Juliana Sartori. Este é o episódio número 3 do Herpcast, porque quando o assunto é rádio e TV, ele vai estar com você para trazer novidades, conversas com especialistas e dicas para quem vive e faz a radiodifusão acontecer no país. No episódio de hoje, o assunto é a ligação entre o rádio e a credibilidade. No último dia 13 de fevereiro, que foi o Dia Mundial do Rádio, a Unesco definiu como tema para a festa deste ano rádio e confiança. Meio de comunicação centenário, o rádio vem se adaptando às mudanças tecnológicas e se mantém como um veículo firme e confiável, alcançando as áreas mais remotas do país. Nessa longa trajetória, a frase popular "é verdade, deu no rádio" continua válida. E de acordo com um estudo mais recente da Cantar Ibope, 69% dos brasileiros confiam no rádio para se manter informados. E afinal, o que o rádio tem de tão especial que faz com que ele se mantenha como símbolo de confiabilidade entre a população? E o que os profissionais do rádio devem fazer para manter essa característica que faz com que ele sobreviva a tantas transformações? Quem nos ajuda a entender melhor esse espírito de confiança do rádio é o jornalista e professor na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Luiz Arthur Ferrareto, e a pesquisadora da Universidade Federal de Ouro Preto, Débora Cristina Lopes. Dois grandes profissionais que estudam e ensinam temas ligados à radiodifusão para alunos de todo o país. Sejam muito bem-vindos ao Herpcast e obrigada por aceitarem o nosso convite. Obrigada, Juliana. Um prazer estar aqui com vocês, um prazer estar aqui com o Ferrareto e estar no Paraná, né? Minha terra, sempre bom voltar. Para mim é um prazer aqui estar com vocês, né? E através desse podcast poder conversar, poder falar, poder tratar do rádio, esse meio magnífico, sensacional aí, que está presente no dia a dia de todas e de todos no nosso país. Vamos lá, Débora, vou começar com você então. O que você acha que o rádio tem de tão especial que faz ele ainda ser reconhecido como esse meio de tanta confiança, mesmo depois de 100 anos de vida aí que a gente tem, né, de rádio? Para mim é muito complicado dizer o que o rádio tem de especial. Se eu fosse resumir o rádio, eu diria que ele é um meio especial, porque ele é próximo, né? A gente tem hoje uma ampliação do número de produtores de conteúdo, uma ampliação do número de informações às quais a gente tem acesso. Agora, com a pandemia, meio que um descolamento da gente, das pessoas, né, do contato humano, e o rádio mantém isso tudo para a gente. Então, não é à toa que o consumo de rádio, efetivamente, não só de áudio, né, não estou falando de podcast, de áudio em plataformas digitais, de áudio em jornais digitais, mas estou falando do rádio mesmo, o bom e velho rádio, que ele também cresceu na pandemia. As pessoas precisam de calor humano e de proximidade. Quando elas precisam de calor humano e de proximidade, elas vão para o rádio. Lembrando que isso é ótimo e isso não é tão bom, porque isso também leva a muitos problemas e a algumas das fragilidades, né, que a gente tem no rádio. A gente precisa confiar no rádio, mas é importante que a gente saiba que a gente precisa confiar no rádio dos dois lados, né? Quem produz precisa saber lidar com essa confiança também. Então, eu acho que o caráter próximo e humano do rádio são o que faz dele mais especial, porque afeta todas as suas outras características. Professor Ferrareto, qual que é a sua opinião aí que faz o rádio se manter como esse veículo de tanta credibilidade? Vou ao encontro do que a Débora colocou. Eu acho que o rádio é uma forma de simulação tecnológica de processos humanos, né? Em outras palavras, de forma muito simples, rádio é bate-papo, proximidade, né? O rádio acompanha as pessoas. Por ser sonoro, permite que se faça uma outra atividade, ao mesmo tempo que isso acontece. A maior prova dessa possibilidade é que ele tem sido clonado por outros meios, aí, por exemplo, os jornais que colocam aplicativos, possibilidades de escuta dos seus textos, né? Por que eles fazem isso? Estão clonando o rádio, né? E também tem essa proximidade, ela pode gerar alguns problemas, também tem as suas dificuldades, né? As pessoas precisam escolher no que confiar. E a gente vive aí, infelizmente, desde meados da década de 2010, um processo de desconstrução e de ameaça à democracia e de instabilidade econômica. Quando a gente tem ameaça à democracia
e instabilidade econômica, o rádio se fragiliza, o tipo de mensagem que é enviada pode ser influenciada por interesses políticos e econômicos de forma muito mais forte do que quando nós temos uma democracia forte, pujante, quando as pessoas de fato acreditam nas instituições. E a gente vive uma crise institucional no país aí desde meados da década de 2010, e essa crise também atinge o rádio, porque o rádio é uma instituição social, né? Quando a gente diz que ele está presente, ele está juntinho ali das pessoas, é porque ele é uma instituição social muito importante, né? Certo. E quando a gente fala de ser uma instituição social e ter essa proximidade, rádio é feito de gente, como a Débora falou também, se a sociedade está fragilizada, o rádio também pode se mostrar fragilizado nesse momento ou não? Ou é onde talvez a sociedade se apoia para tentar se fortalecer ou confiar em algo, né, que realmente tenha essa característica de, não, se está ali é porque tem gente boa fazendo, tem profissional que eu já conheço, né, já faz parte do meu dia a dia, ali eu posso confiar. O que vocês acham, Débora? Eu acho que o referente do sujeito que faz o rádio, ele é muito importante, né? Porque a lógica da relação humana é essa, né? Do companheirismo. Então, embora o rádio como instituição, ele nos leve àquela frase do "é verdade, deu no rádio", na verdade, deu no rádio porque fulano falou, né? Não é qualquer rádio. É o rádio da minha cidade, ou é aquela rádio que eu escuto sempre. É uma construção de uma relação entre a audiência e o público. Então, esse lado humano aí, ele está construído. E uma coisa a gente tem que lembrar, se fragiliza a sociedade, essa relação pode se fragilizar também. Então, a gente pode ir para um lado, a gente pode ir para o outro. Tudo vai depender de como nós, como produtores de conteúdo de rádio, formos lidar com isso. Formos lidar tanto com o conteúdo em si, quanto com o nosso papel, com a nossa responsabilidade nos processos democráticos. A gente tem que lembrar que o rádio, a comunicação de uma maneira geral, eu diria que o rádio, de uma maneira muito potencializada, é um agente do processo democrático fundamental, porque ele fala para um público muito diverso, ele fala para muitas zonas de silêncio comunicacional. Então, pessoas que estão isoladas em relação a outras possíveis fontes, a contrastar fontes, a lutar contra processos manipulativos e desinformativos, isso não é de hoje, isso vem desde que o rádio existe. Existem processos de desinformação, mas eu acho que a gente nunca viu tão explícitos e tão desavergonhadamente construídos como a gente vê hoje, né? E isso afeta todo o processo democrático. Então, para mim, essa é a preocupação em relação ao rádio hoje. Que papel nós estamos escolhendo para a gente na história como rádio? Certo. Pensando no rádio brasileiro em 2022, qual é o nosso lugar na história que nós estamos assumindo? É uma oportunidade, né, professor Ferrareto, de justamente fazer essa escolha neste momento que estamos vivendo. E a gente também vê uma questão que eu acho que é bem tendência do rádio brasileiro, essa mistura de jornalismo com entretenimento. Não sei se vocês concordam com isso, né? Que tem muitas rádios apostando nesse formato, de trazer informação, mas ao mesmo tempo entreter. Isso o rádio já faz também desde sempre. Mas essa mistura dentro dos programas, talvez uma característica a ser avaliada, que possa afetar a credibilidade da informação que está sendo veiculada? Primeiro, assim, a oportunidade que o rádio tem nesse momento de contribuir positivamente ou contribuir negativamente, né? Rádio é um instrumento, o ser humano é que escolhe o que vai fazer com ele, né? Se pega a programação, apresenta como jornalístico o que é propaganda política, seja direita, esquerda, o que for, não interessa. Interessa que está falando para uma bolha, né? E quando a gente fala para bolha, isso aí é de certa forma, uma praga que vem das redes sociais. Redes sociais são instrumentos fantásticos, né? Mas essa coisa de ter uma opinião única, né, e a pessoa se sente referenciada por aquilo, se sente forte, se sente tão forte ao ponto de ser mal educada, ser grosseira, dizer as coisas mais absurdas, né, isso é muito ruim para a sociedade, né? O rádio, se ele estabelece bate-papo com o público, ele precisa estabelecer diálogo também dentro do estúdio, né? A partir da própria emissora, né? Diálogo entre vozes discordantes e ouvindo fontes que são fontes importantes, fontes relevantes. Fontes relevantes pode ser um protagonista daquele fato, pode ser um especialista, pode ser uma pessoa representativa de determinado setor. Quando não se ouve, por exemplo,
a pessoa que representa determinado setor, se enfraquecem as instituições. Quando se ouve só um lado, enfraquecem-se as instituições. Eu não vejo problema, né, do rádio ele ser eclético ou ser totalmente segmentado, dele pender da notícia, desde que bem feita, tá, para o entretenimento bem feito, né? A gente sabe que gosto é uma coisa, diz um ditado popular, né? Gosto não se discute, né? Agora não dá para aplicar estratégia de gosto, que é da música, que é do entretenimento, para a notícia, né? Não, o sujeito só quer ouvir informação de direita, o sujeito só quer ouvir informação de centro, o sujeito só quer ouvir informação de esquerda. A gente deveria primeiro se perguntar se esses setores, efetivamente, eles existem como tal, até dentro da política brasileira, né? Porque a coisa que, pelo menos do meu ponto de vista, que menos significado hoje tem no Brasil é o nome dos partidos, o programa partidário, e a gente fica discutindo esquerda, direita. Uma coisa... É necessário debater? É necessário debater. É necessário dar voz para todos os lados? É necessário dar voz para todos os lados. Mas a gente tem que se perguntar como sociedade, aí o rádio faz parte da sociedade, até que ponto, nesses rótulos, não está encobrindo uma série de outros fatores, uma série de nuances aí, que são muito significativos, né? Que é muito significativo, né? Essa série de pequenos pontos de diversidades. Eu acho legal quando a gente sabe dosar a notícia e o entretenimento. Eu acho ruim quando se misturam as duas coisas e prevalece o entretenimento sobre a notícia, porque aí acabam fazendo de coisas muito sérias, coisas jocosas, coisas bizarras. Isso deixa lá para as redes sociais, onde as pessoas não são profissionais da comunicação e estão produzindo conteúdo. Nós, em rádio, somos profissionais. Nós precisamos fazer isso com ética e com a técnica lá do rádio, do jornalismo, da comunicação, enfim. Débora, você concorda com isso? Que a falta de diálogo e a falta de profissionalização é que podem afetar a credibilidade do rádio? Eu acho que isso pode. A falta de diálogo, a falta de profissionalização é uma coisa séria. Eu não tô menosprezando isso de maneira nenhuma, mas eu acho que a falta de diálogo, como o Ferrareto falou, dentro do estúdio, com as fontes, entre os jornalistas, com o público, do jornalismo com a gestão, entre a área de entretenimento e a área de jornalismo das emissoras de rádio. A falta de diálogo, de uma maneira geral, é o grande problema que a gente tem, né? E compreender que, sim, existem limites, né? E que esses limites são limites de convivência em sociedade. Então, a gente tem que considerar esse diálogo e a gente tem que buscar equilíbrio. Não tem problema eu fazer um jornalismo que tenha uma narrativa que se assemelhe mais ao entretenimento. Ok, eu tenho público, uma parcela do público que não gosta do rádio-jornalismo tradicional, que quer um rádio-jornalismo com uma estrutura narrativa, uma forma de contar mais leve. Isso não é um problema. O problema é quando a balança pesa mais para o lado do entretenimento e deixa de ter cuidado com a apuração, começa a fazer piadinhas sobre questões que afetam a vida do outro, né? Isso é uma coisa muito importante, porque no rádio, quando a gente vai principalmente para o rádio falado, né, a gente corre o risco de passar do limite, sem nem perceber. Então é importante a gente pensar no que a gente está falando, e aí eu não estou falando que a gente tem que fugir do rádio ao vivo e roteirizar a vida toda, né? O roteiro tem o seu lugar no rádio, o rádio ao vivo, o improviso tem o seu lugar no rádio, mas eu acho que sim, existe o limite, existe o equilíbrio, existe o que é a opinião e o que é o crime. A gente tem vivido isso no Brasil de maneira muito forte, mas isso não começou agora. Então a gente tem que lembrar que a gente também é agente nesse processo, a gente também afeta esse processo de ajudar as pessoas a entenderem por que aquele limite existe. Por que eu não posso exercer o meu direito de opinião se eu vou agredir a Juliana ou se eu vou agredir o Ferrareto? Ou se eu vou agredir um grupo que não é uma pessoa, porque também é muito fácil eu pensar que eu não posso fazer isso porque eu vou agredir o Ferrareto ou porque eu vou agredir a Juliana, mas eu não penso que eu vou agredir um grupo que é mais etéreo, que não é uma pessoa em quem eu penso, né? E é importante ter isso em mente.
Se nós somos sujeitos da comunicação, se a gente fala de maneira tão próxima e tão íntima com as pessoas, a gente precisa ter responsabilidade sobre aquilo que a gente fala. E a gente precisa ser responsabilizado por aquilo que a gente fala. Eu acho que a palavra que me vem à cabeça enquanto eu ouço o dito pela Débora aí é respeito. E me lembro de uma situação que eu vivi como ali um participante, um coadjuvante, digamos assim, de um programa de rádio. A gente chega para participar do programa, que era para falar sobre cultura, sobre as coisas que estavam acontecendo naquele momento, o típico debate entre jornalistas, entre Sim. algumas pessoas da sociedade, enfim, no início de manhã de uma rádio. E uma pessoa muito importante aqui no Rio Grande do Sul tinha perdido num acidente muito violento, num acidente muito grave, uma filha. A maioria das emissoras estava especulando, então, inclusive a situação daquela pessoa, né? E o apresentador do programa, muito experiente, chegou para nós e nos disse o seguinte: não, deixa que no final do programa eu vou falar, vamos fazer o programa de sempre, porque isso aí tem a questão pessoal e tem a questão pública. Aí no final do programa, ele dedicou o programa a essa pessoa que havia perdido a filha, né, e deu os pêsames. Aquilo ali para mim é uma lição, foi uma lição, né, segue sendo uma lição de respeito. E às vezes a gente perde, de humanidade total, né, de, assim, enquanto alguns especulavam e faziam sensacionalismo, enquanto outros faziam um jornalismo lá próximo também, até correto, enfim, e dedicavam um tempo enorme à dor daquela pessoa, né, por ser uma pessoa conhecida. Esse comunicador aqui de Porto Alegre, ele teve um gesto humano. E rádio, assim, acima de tudo, precisa ser humano. E eu acho que um problema que a gente tem nessa relação de rádio e confiança, assim, é que quando o meio é desumano, quando uma emissora é desumana, quando uma emissora é bárbara, quando uma emissora foge da civilidade, ela, num mundo extremamente conectado como o nosso, com redes sociais, onde a comunicação profissional bem feita, se mistura com a comunicação, não vou dizer que é profissional, porque não se pode chamar isso, mas que é de pessoas que são funcionários de empresas de comunicação, né, mas é mal feita, tá, ou é mal intencionado, e que tudo isso se comunica, tá, se mistura, né, com o que é produzido pelo público em geral, que é leigo, né, nesse mundo, né, quando o rádio resbala, né, quando ele pisa na casca da banana, tá, quando uma emissora faz isso, quando um profissional faz isso, afeta todo o meio. É muito ruim para a credibilidade do meio como um todo. E aí cabe ao resto tentar recuperar isso. E a recuperação a gente sabe que é sempre muito mais lenta do que a ofensa, do que aquele deslize que foi cometido por erro mesmo, que nós somos humanos, ou intencionalmente. E aí a gente vive nesse negócio das fake news e se geram também fake news em cima disso aí. Certo. E é interessante a gente lembrar também que, de acordo com a última pesquisa do Ibope, 69% dos brasileiros confiam na informação que vem do rádio. Ou seja, a gente tem uma responsabilidade enorme, né, ao se abrir o microfone. E claro, né, ser humano está passível de erro. E a gente pode pedir desculpas, inclusive, quando, né, se percebe o erro. Mas, assim, a desculpa nunca vai ter a proporção do erro, né? Como isso vai afetar o público, na verdade. Eu acho que, assim, a gente deve pedir desculpa. Claro. Independente de ter resolvido, não ter resolvido, e a desculpa, como você falou, Juliana, ela não resolve o erro. A desculpa ela tem que vir acompanhada de um ótimo trabalho jornalístico, se você errou, de apuração, para descobrir, então, inclusive, por que você errou aquilo. Claro. Né? Porque a gente não. Quer dizer, aqui eu não estou falando de um erro de eu li um número errado no meu roteiro. Não, né? de posicionamento, aí é uma coisa. muitas vezes, né? Agora, isso, posicionamento, uma notícia não verificada que eu coloquei no ar. Isso a desculpa não resolve, né? Então é quase aquela pessoa que comete o pecado e vai se confessar para ficar tranquila, né? Na sua consciência. Não funciona desse jeito. As consequências elas vêm para as outras pessoas que estão envolvidas naquela situação, né? E o jornalista tem que saber lidar com isso também, né? O comunicador de rádio tem que saber que se ele está falando para aquele público próximo, imagina isso numa cidade pequena,
né, em que todo mundo conhece todo mundo, em que o que se diz no rádio tem um peso extremamente alto, e que se a pessoa disser isso não aconteceu, se foi dito no rádio, praticamente aconteceu. Né? Então, é importante a gente ter esse cuidado no processo de apuração. O processo de apuração é um processo de contraste. A gente volta lá para o início da conversa, no que o Ferrareto estava falando. É um processo de contraste. E, ao mesmo tempo que você escuta múltiplos lados daquele acontecimento, eu, pelo menos, acredito que o rádio tem que saber o momento de dizer não para uma fonte. Então, se eu tenho uma fonte que é negacionista, eu tenho que, como produtor de conteúdo, como comunicador de rádio, eu tenho que saber dizer da onde vem essa afirmação que você está falando. Ou eu pego a declaração daquela pessoa e eu vou contrastar e eu vou derrubar aquilo que ela está falando. A fonte também não está ali para ser levada como um endeusamento, né? A fonte está ali para dialogar com outras pessoas, para dialogar com outras fontes. Então, eu sou do time favorável à não escuta do negacionismo. E aí não é uma questão de direita e esquerda. Tá? É uma questão de, se eu estou falando de, por exemplo, saúde pública, as políticas de saúde pública, elas derivam de uma série de pesquisas que geram dados que fundamentam decisões. Não é eu gosto disso ou eu não gosto daquilo. Isso contribui para a sociedade por isso, e dessa forma, a partir desses resultados, dessa pesquisa desenvolvida num centro de pesquisa de credibilidade. Então, como jornalista, eu preciso ter senso crítico para entender também o momento de dizer não, você não tem espaço aqui. Se a gente puder deixar dicas para que os profissionais que estão nos ouvindo aí errem menos e tomem mais cuidado para manter essa credibilidade do rádio ainda em alta, para que as pessoas possam continuar confiando no rádio como confiam há 100 anos. Quais seriam as principais? Vamos lá, Ferrareto, pode começar. Bom, primeiro, eu acho que tem um perigo também nessas coisas todas, né, que é o reprocessamento do conteúdo dito ao microfone, que é cortado. Se pegar as falas da gente Sim. aqui, um sujeito mal intencionado de esquerda, um mal intencionado de direita, transforma no que ele quiser também, né? Então, tirar do contexto é um problema. E já que a gente está falando assim de esquerda, direita, centro, essas coisas, porque a gente vive numa sociedade muito polarizada. E a onde gente está está em ano faltando... eleitoral, isso vai ficar mais forte, né? É, Sabemos. e está faltando muito diálogo aí faz Sim. tempo nessa sociedade. Eu acho importante, por exemplo, a gente fala em negacionismo, né? A gente sempre lembra de um lado da sociedade, mas tem negacionistas que não querem aceitar de forma alguma a vacina porque tem perspectivas mais naturalistas, ecológicas e se posicionam até à esquerda. Sugestão para quem é profissional de mercado, né, acima de tudo, fazer uma inversão quando ele está recebendo alguma informação. Né? Ele tem as suas posições também, né? Todo profissional tem. Acredita nisso, acredita naquilo. Olha, pense assim, ó, se essa fonte fosse do outro lado, se essa informação viesse do outro lado, eu ia aceitar essa informação como válida de ser divulgada? O que suscita essa informação em termos de credibilidade e descrédito? Qual é a base real do que está sendo dito? E procurar, acima de tudo, se informar, né? Nós estamos aí hoje num processo muito complicado de comunicadores sem referência, sem conteúdo, que pegam a primeira informação que vem na internet e, com vistas a ter viralização, curtidas, vão para o microfone e às vezes não falam pela emissora. Não veem a emissora como aquela entidade, como aquela instituição. Eles querem repercussão nas suas próprias redes sociais. Isso é muito prejudicial para o rádio. Né? A gente tem que ter responsabilidade no que nós fazemos. E ter consciência, né, que existe legislação, que existem crimes que são calúnia, difamação, injúria. Me parece que isso está faltando um pouco. E falta também, porque está faltando na sociedade como um todo, né,
bom senso, né? E bom senso é uma coisa, eu digo para os meus alunos na faculdade, e essa é a parte mais difícil de todas, né? Porque quando se exacerbam, né, as ideias, as posições, as redes sociais trazem muito isso, né? Então a gente tem que baixar o tom, refletir e fazer com base em referências, em conhecimento, o nosso trabalho. E, acima de tudo, existem códigos de ética, existem manuais técnicos que dizem, olha, jornalismo é assim, rádio é assim, as emissoras de rádio elas podem dizer isso, aquilo, aquele outro, os profissionais podem dizer isso, aquilo, aquele outro, tem que defender determinadas posturas que são as de fortalecimento da cidadania e da democracia, né? E tem a Constituição também, que muitas vezes é afrontada a cada segundo em falas que são totalmente emocionais ou tem uma racionalidade muito da sem-vergonha por trás delas, né? Então, é esse o nosso desafio para esse ano, né, de 2022, que vai ser um ano muito difícil, de muito conflito e de muita guerra de informação. Nosso papel é transformar a guerra num processo de paz. Aí. Verdade. Concorda, Débora? Quais as suas dicas? Em tudo, na verdade. E eu acho, além disso, que a gente tem que tentar parar de buscar fórmula, porque a gente vê esse caos, né, gente? Vamos combinar, esse caos que está se instaurando, que a gente pensa, como eu vou lidar com uma cobertura política em 2022? Sim, primeiro, a gente não sabe se a gente vai trabalhar em contexto de pandemia ou não. Quer dizer, eu acho que sim, mas isso já nos dificulta, porque o rádio ele é sonoro, mas o processo de construção da notícia radiofônica deve muito ao olho no olho do comunicador com as fontes. O que já se Né? perdeu há muito tempo e com a pandemia perdeu mais um pouco, na verdade, né? Perdeu-se um pouco mais, porque existe hoje uma simulação, né, dessas relações. E é muito difícil lidar com isso. Assim, se colocar no lugar do jornalista, do comunicador de rádio que tem que driblar desafios da pandemia, driblar desafios da tecnologia, driblar a potencialização da desinformação, driblar polarização, driblar dossiês falsos que pipocam nas redações em anos eleitorais, sabe? A ânsia que se constrói, principalmente quando você pega jornalistas menos experientes, a ânsia de ter um furo e poder se destacar e fazer a sua carreira naquele ano eleitoral. Então, isso tudo são elementos que contribuem para a gente ter uma fragilidade nas condições de trabalho do jornalista. E aí o fato do jornalista ser uma pessoa informada, e aí o fato daquela pessoa ler, daquela pessoa buscar fontes de origem diversa, tentar entender o processo do acontecimento, né? O processo daquilo. Quer dizer, sei lá, o prefeito me disse uma coisa, ou a prefeita me disse uma coisa, mas o que envolve essa declaração? Quais são os interesses possíveis que saem dali? Quais são as implicações possíveis disso? Onde é que estão as comprovações, né? O que é concreto, o que é palpável nisso? Então, é um ano em que o processo de construção, principalmente do jornalismo, mas também do entretenimento, e muito marcadamente do rádio popular, tá? Vão ser muito mais difíceis, vão ser muito mais trabalhosos. E não tem fórmula. A gente quer muito fórmula quando está entrando nesses processos, mas não tem fórmula. A fórmula é se apegar à sua responsabilidade, ao seu papel na sociedade e tentar pensar nas consequências do que você fala. Né? Se você é um jornalista, se você é um radialista, se você é um comunicador, se você é um publicitário que trabalha na área de rádio e você constrói o teu conteúdo com responsabilidade, se você constrói o seu conteúdo com um norte ético, você vai ter menos problemas no ano eleitoral. O ano eleitoral é muito desafiador, mas também é onde a gente descobre ótimos comunicadores. A gente descobre radialistas natos, a gente descobre jornalistas éticos nesses períodos, né, que têm responsabilidade
justamente com a democracia e com a comunicação, e com o rádio como meio de comunicação. Tá certo. Então, esse ano é um ano de muito cuidado, muito trabalho para todos, né? Muito. Muito trabalho, muito desafio. Muito desafio. Com certeza, com certeza. Ainda mais quando a gente sabe que o ouvinte, muitas vezes, ele não sabe a diferença entre opinião e informação, entre o que é o repórter e o que é o comunicador que está ao microfone dentro do estúdio, o apresentador de programas, né? Isso é um grande desafio para todos nós aí, contornar também as nossas limitações como Exato. profissionais nesse processo. Por isso que para nós que somos da universidade, desse campo aí, é muito importante esse tipo de espaço que a gente está aqui, de diálogo, entende? Porque o importante é que a gente também possa oferecer soluções, né, construir soluções para problemas e construir pontes, né? O Brasil está muito cheio de Fundamental. muros e muralhas aí, ultimamente, né? Exatamente. A gente quer cada vez mais perto. Que o rádio seja ponte para tudo isso, então, né? Agradeço imensamente a participação de vocês, foi muito bacana. Dava para a gente conversar mais umas 2 horas no mínimo aí, tranquilamente. Agradeço muito, Débora e Ferrareto. Bom, muito obrigada, Juliana, vocês pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com você, com o Ferrareto, com toda a rede, né, da comunicação da ERP. É sempre muito bom poder estabelecer esse diálogo com vocês e com as emissoras que estão afiliadas. Legal. Eu vou repetir o que a Débora disse, de certa forma, né? Eu acho muito importante, né? Como eu falei, esse tipo de ponte, a gente conversar com radiodifusores, com radialistas, com o pessoal administrativo das emissoras, todas aquelas pessoas que fazem o rádio, né? Muitas vezes há divergências, né, entre nós, mas tem uma coisa que sempre vai nos unir, né, que é a importância de valorizar e tornar mais forte ainda o rádio brasileiro, né? A gente sabe da importância desse meio, a gente sabe que ele está nos mais diversos lugares aí, e se uma pessoa estiver isolada e ela não tiver outro meio de comunicação disponível, eletrônico, a gente sabe que o meio que ela vai ter, o único meio que ela vai ser um radinho de pilha, vai ser a forma dela acessar o mundo através das ondas do rádio, né? Isso é muito importante, inclusive para aquilo que a gente falou mais aqui, que é o desenvolvimento e a manutenção da democracia, né? Rádio é tudo, com Daniel Stark. E chegou a hora da gente ficar informado sobre as notícias do meio rádio. Quem está sempre antenado é o jornalista especializado no tema, Daniel Stark. Daniel, como é que está a movimentação das grandes rádios de São Paulo? Tem novidade? Tem sim, né? Essa semana o colunista do Globo, Lauro Jardim, publicou uma informação de que a Rádio Disney está alterando sua operação para o grupo GC2, que é o Grupo Camargo de Comunicação. Vocês vão entender agora que grupo é esse. É da Rádio Alfa FM e da 89. Então a Disney vai para esse guarda-chuva, que já conta com 2 campeãs de audiência em São Paulo. Então a gente noticiou, repercutiu a informação que estava ainda de bastidores, né? E na sequência que a gente publicou, a Disney emitiu um comunicado confirmando a informação realmente que essa operação vai ser alterada, assim, a previsão agora em fevereiro, e provavelmente os ouvintes vão ter novidades. O que chama a atenção desse caso aqui é um grupo tradicional de rádio, que é o Grupo Camargo de Comunicação, que, pelas emissoras que ele tem no ar, sabe fazer rádio, né, esse grupo, e agora ele adiciona a Rádio Disney. Então ele amplia, né, o leque de marcas disponível no maior mercado do país, um dos principais do mundo, e aí tem mais uma marca qualificada dentro do seu, digamos, cast, né, de rádios, né. Isso é bem interessante para você ver como vale a pena esse investimento em rádio, né? O grupo de rádio querendo mais um canal para poder explorar um outro target que ele ainda não tinha com as suas marcas e, quem sabe, né, aumentar ainda mais a relevância da Rádio Disney dentro do mercado de São Paulo. Essa é a nossa expectativa. E também a gente tem novidades do Rio de Janeiro, né? Do Rio de Janeiro acho que é um negócio bem interessante, assim, que vai chamar a atenção para todos, né? Acho que vale como defesa do meio rádio. A FM O Dia, que é a rádio que tradicionalmente tem um maior alcance, ou seja, atinge mais pessoas durante um determinado período de tempo, ela bateu recorde histórico. Ela chegou a 3,4 milhões de pessoas alcançadas em 30 dias. O número é do Ibope, né? Mas esse número é impressionante porque posiciona a FM O Dia entre as rádios de maior alcance do planeta.
para se ter um efeito comparativo, a gente falou até em uma das edições da Epicast, sobre o avanço lá das rádios norte-americanas na época de Natal, que a Light FM chega a 4 milhões nessa época, que é um pico absurdo, mas geralmente ela está em 3. E as rádios de Londres, quando a gente falou do Reino Unido tendo 89% de alcance do meio rádio semanalmente, lá é 1 milhão e pouco, assim, também é bem relevante pelo tamanho do mercado. E a FM Dias, no Rio de Janeiro, se posiciona como um dos maiores alcances do planeta de rádio, numa média histórica, então o melhor número dela foi alcançado hoje, isso é muito interessante, e ela não veio sozinha, porque o mercado inteiro do Rio de Janeiro avançou. Então você tem assim outras rádios também batendo números super expressivos, como a JB, a Rádio Globo também cresceu pra caramba em termos de alcance, e já dando um spoiler do que a gente vai trabalhar nos próximos dias no Tudo Rádio, não é um efeito isolado do Rio. A gente também viu um crescimento significativo de alcance em São Paulo, de novo, em breve nas páginas do Tudo Rádio, mas eu já antecipo para vocês que os números são muito positivos e serve para todos nós, porque se essas rádios estão batendo recordes hoje, né, estão atingindo mais pessoas, isso mostra a relevância desses projetos, inclusive, com certeza, e também do meio rádio. Sem dúvida. E a gente também tem um fato curioso aí ligado ao rádio, mas lá nos Estados Unidos, né, Daniel? Isso foi uma curiosidade que até começou a pipocar aqui na redação e o pessoal nos perguntando o que é isso. É mais difícil explicar, né? É uma questão técnica, não vou me aventurar tanto nessa parte técnica, mas o 3G está sendo desligado nos Estados Unidos. E essa mudança na frequência afetou de alguma forma o multimídia dos carros da Mazda. E o que fez com isso? Fez com que o multimídia travasse numa rádio, em 94.9. Mas todos, assim, travaram em 94.9, que em Seattle é uma rádio pública, mas travou, assim, você não conseguia, quero colocar no Bluetooth, não consegue, quer trocar de estação, não rola, não acontece nada, você só liga e desliga e aumenta e diminui o volume. E aí gerou uma série de coisas engraçadas, como, por exemplo, a rádio fazia chamadas do tipo, muito obrigado pela sua audiência, ela fazia meio que em dúvida, assim, é engraçado, mas quem teve que resolver o problema foi a própria Mazda, né? Então foi essa curiosidade que realmente os rádios foram todos travados do carro, travados nessa frequência, e a rádio começou a brincar com essa situação, e os ouvintes manifestando que não, essa rádio é legal, até que não tem problema, mas até que um momento, né, você quer ter, enfim, alguma opção, trocar de estação, mas foi um fato bem curioso para você ver como se afetando uma telefonia, de repente afeta o rádio e trava um terceiro sistema ali de automotivo, inclusive de carros mais antigos, assim, 2016, 2017. Que interessante, né? E o bom humor talvez possa até salvar, então, aqueles que ficaram presos ali e não criam uma antipatia pela emissora, né? Pois é. É legal esse bom humor das emissoras, sempre foi uma característica, né, do rádio, ter essa irreverência, né? E é legal ela ter brincado com isso, ter ajudado, inclusive ela fez uma prestação de serviço fazendo matérias, explicando o que estava acontecendo, a posição da Mazda para solucionar. Ela não deixou os ouvintes na mão, inclusive os novos ouvintes conquistados de forma indireta e talvez não intencional. Daniel, a gente encerra por aqui, aguardo você a próxima semana, então, com mais notícias do meio rádio aí para todos, para a gente ficar atualizado juntos. Obrigada. Obrigado, até a próxima. A Aerpcast. E o meu muito obrigada também a você que nos acompanhou em mais um episódio. A cada semana tem um programa novo para você, profissional do rádio e da televisão. A intenção é sempre trazer novidades, dicas e conversas com profissionais para compartilhar conhecimento e experiência. E se tem algum tema que você queira saber mais, manda aqui sua sugestão que a gente aprende juntos, aqui no Aerpcast. Até mais! Você ouviu a Aerpcast, uma produção da Aerp, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.